Olá, meu nome é Aristides Corrêa Dutra, eu sou professor de desenho de observação e este vídeo é para a gente compreender melhor o exercício de perspectiva que vocês acabaram de realizar. Antes de tudo, eu vou dar algumas orientações a vocês, algumas dicas sobre desenho. Para a gente desenhar, a gente vai, obviamente, fazer linhas, mas a gente está acostumado a fazer linhas para escrever. E o gesto de escrever é diferente do gesto de desenhar. Para escrever, a gente apoia o punho, geralmente, e faz pequenos movimentos com o lápis. São pequenas linhas que a gente faz, soltas, e a gente move a mão e vai fazendo esses movimentos. Então, no escrever, a gente gira o punho e move os dedos aqui assim. Isso serve se eu for desenhar pequenas formas ou pequenas linhas. Mas se eu for fazer uma linha daqui até aqui, por exemplo, eu não consigo fazer assim, porque se eu faço pequenas linhas, primeiro a minha linha vai ficar toda costurada, toda picotada, e segundo, o movimento de fazer o giro com a mão vai tender a dar uma curvada na linha de alguma forma. O gesto de escrever é esse, mas o gesto de desenhar não é o pulso que eu giro, é o ombro, tá? É o meu ombro e a minha mão corre inteira. Então eu não giro aqui assim, eu giro muito pouco. Quando eu faço uma linha longa, eu simplesmente apoio o lápis num ponto e a minha mão ela não trava sobre o papel, ela flutua e desliza. Ela pode até apoiar um pouco sobre o papel, mas ela vai prolongar aqui, vai fazer esse movimento onde ela flutua sobre o papel e eu praticamente não faço esse giro. Isso me permite fazer linhas longas. Aqui eu fiz algumas linhas longas, elas estão clarinhas, eu poderia fazê-las um pouco mais escuras para vocês, mas elas estão indo de qualquer ponto para qualquer ponto. Então, vamos a uma segunda dica para vocês. Se eu tenho que fazer uma linha que vai do ponto A ao ponto B, eu não consigo necessariamente acertar de primeira. Ó, ela não foi. Então, o que que eu faço? Eu não saio consertando ela no meio do caminho assim, porque ela vai ficar com um ângulo, né? Então, eu simplesmente faço a linha errada clarinha na ida, qualquer lugar que ela bata. Faço uma linha errada de volta e sei que a minha linha certa vai ficar mais ou menos entre essas duas. Então, no fim das contas, eu sei mais ou menos que minha linha é essa. Aí, depois que eu estabeleci, eu venho aqui marcando a minha linha. Esse é um exercício que vocês podem fazer em várias direções. Às vezes, a gente acerta de início. Eu tenho aqui, então, uma linha razoavelmente satisfatória ligando aqui. Obviamente, quando a gente está fazendo sem estar falando, né, numa aula assim, numa apresentação, a gente tem mais atenção, faz as linhas mais retas, né? Falando é um pouco difícil. Outra coisa que é importante para esse exercício é a gente saber desenhar linhas paralelas. Então, se eu fiz uma linha aqui e vou fazer uma paralela, ela tem que ficar de modo que esta distância seja sempre a mesma. Então, eu tenho que também saber desenhar linhas paralelas em qualquer direção. Então, se eu faço uma linha aqui assim, eu vou ter que fazer uma outra linha, de modo que essas distâncias sejam iguais. Para desenhar um quadrado, eu faço uma linha, às vezes eu até ultrapasso o limite dela,
E aí, esta medida que eu peguei aqui, eu vou, mesmo no olho, marcar ela para cá. Se vocês quiserem usar o lápis para fazer a marcação, eu uso o lápis assim. Eu ponho a ponta do lápis num dos lugares onde eu vou medir e com a unha eu marco a outra extremidade de onde eu vou medir. Aqui, a minha unha do polegar está marcando aqui. Aí eu ponho aqui e vejo aqui a distância. No meu caso, deu exatamente no ponto que eu marquei aqui. E aqui eu tenho que fazer, então, uma linha paralela a essa aqui. Então, eu tenho aqui o meu quadrado. Eu acho que essas linhas de construção não ficam necessariamente feias no desenho. Se você faz elas mais clarinhas, elas podem ficar, tá? Então, é uma coisa que dá para levar aqui. Bom, aqui eu acho que a gente já tem mais ou menos o que é necessário para a realização do nosso exercício. Então, eu vou trocar a folha de papel, vou usar um papel um pouquinho mais grosso, é um papel para desenho, tá? Esse daqui é um papel que a textura dele é parecida com o papel de impressora, o papel Chamex, mas ele é um pouquinho mais espesso. Esse daqui, se não me engano, é 150 gramas. O papel de impressora, ele é normalmente 75 gramas. Então, qual é a proposta do exercício? Primeiro, eu vou desenhar uma linha horizontal na metade do papel, que é o que foi pedido. Tenho aqui uma linha na metade do papel e vou marcar um ponto no centro do meu papel. Agora, eu vou desenhar um quadrado ou um retângulo, então ele chama de cubos, mas na verdade são paralelepípedos, né? Não são exatamente cubos, mas eu vou desenhar aqui um quadrado para eu botar ele em perspectiva, juntando para esse ponto. Como é uma perspectiva, tá? A perspectiva, a palavra, ela vem lá do latim antigo, né? Prospectiva, né? Que significa ver além de, ver através de, ou ver em direção a. Ele é mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui uma caixa, tá? Uma caixinha de papelão, que, se eu coloco ela nesta posição, esta superfície aqui está paralela a mim. Deixa eu colocar o papel embaixo, que eu acho que ele, preto aqui, clareia demais a imagem. Isso, melhorou. Se eu pego essa caixa e olho nessa posição, o que que eu tenho? Se esta superfície está paralela ao papel, eu vou ver isto paralelo a isso e isto paralelo a isso. Essa imagem ela é frontal. Mas essa aqui de trás, se vocês observarem, esta medida aqui é menor do que essa aqui. Tá? Então, ela está dando a impressão de que ela está diminuindo na medida em que se afasta de mim. Tá? Se eu botar nessa direção, a gente percebe um pouquinho melhor. Isso daqui agora é o meu lado paralelo ao papel, então ele é aqui um retângulo, e isso daqui está diminuindo para trás. Essa diminuição para trás, vocês devem lembrar da escola, quando diziam que duas linhas paralelas se encontram no infinito. O infinito é essa linha, e esse ponto é o ponto onde elas vão se encontrar, né? Então, vai ser o ponto aqui da nossa perspectiva, tá? Se eu fizer o prolongamento aqui das linhas, ó, ele vai dar exatamente, ops, naquela direção, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso ponto de fuga, chama ponto de fuga. Se eu tivesse um objeto colocado assim, eu teria um ponto de fuga para cá e um ponto de fuga para cá, tá? Essa perspectiva aqui, né, virada nessas posições, com 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga, ela também é utilizada em desenho, mas já é mais elaborado. Então, esse exercício proposto para vocês
é uma perspectiva com um único ponto de fuga. Então, as duas dimensões aqui estão frontais, esse lado aqui, né, que é bidimensional, está frontal, né, paralelo ao papel, então isso vai dar um único ponto de fuga para trás. Se essa caixa for uma caixa menor, uma caixa retangular, ela vai funcionar da mesma forma, tá? Sempre nessa perspectiva. Então, vamos lá. O pedido foi: desenha um quadrado e depois de cada canto do quadrado, puxa uma linha até aquele ponto. Então, eu vou desenhar aqui uma linha, vou fazer para cá, vou começar com um quadrado mesmo. Aí vou descer aqui e vou descer aqui. Tenho aqui mais ou menos um quadrado, vou escurecer já. Como essa linha dá para eu alcançar com um movimento, eu estou fazendo o movimento direto. Aí, de cada um desses pontos, eu vou puxar uma reta até lá. Então, lembra do nosso exercício aqui para encontrar a linha. Vou e volto algumas vezes, estabeleci aqui qual vai ser a minha linha. Tá? Só que eu não vou escurecer ela ainda, eu vou deixar ela clara. Vou fazer uma daqui e vou fazer uma daqui. Então, eu tenho aqui o ponto de fuga deste lado. Só que agora eu tenho que construir esta direção, o fim do cubo aqui. Para o fim do cubo, é importante que essas linhas continuem paralelas. Eu não posso fazer uma linha para cá ou para cá, tá? Ela tem que ficar exatamente paralela ali. Então, isso é importante, tá? Para o nosso exercício, porque tudo que é frontal continua paralelo. O que vai em direção ao ponto de fuga vai juntando, mas o que é frontal é paralelo. Então, este lado aqui é frontal e o fundo que está aqui atrás também é frontal, também é paralelo à superfície. Então, se eu marquei aqui o quanto esta linha vai aprofundar aqui, tá? Desta linha aqui, eu puxo uma paralela aqui, tá? Já posso até escurecer. E fecho esta linha até aqui. Daqui, desta daqui, eu vou puxar uma paralela aqui. Fiz aqui. E fiz aqui. Então, tenho aqui o meu primeiro cubo. Vamos para o seguinte, eles pediram 5 cubos, não vou fazer necessariamente 5 cubos, mas eu vou fazer algumas possibilidades aqui para vocês. O próximo que eu vou fazer fino. Então, eu tenho aqui uma linha. Vou fazer ele bem... vou fazer ele bem fininho. Agora eu vou ter que puxar uma linha de cada canto até aquele ponto. Vou dar uma giradinha aqui para me facilitar um pouco a vida. Vou puxar aqui uma linha. Outra linha. Por que que eu não puxei do quarto canto? Porque ele está atrás, eu não vou ver aquele vértice. Vou puxar aqui mais uma linha. E vou fazer aqui a minha profundidade. Esse eu vou fazer maior também. Então, esta linha vertical vai gerar uma vertical aqui. E esta linha horizontal vai se refletir numa horizontal aqui.
Pus aqui também horizontal. Aí tenho aqui esta linha diminuindo para lá. E essa diminuindo para cá. Ok? Vou colocar um aqui sobre esta linha, que tem acima, tem abaixo, mas eu posso colocar sobre a linha também. Então, vou colocar aqui também, sempre estou construindo aqui eles frontais, tá? Eu vou construir um sem ser frontal, que teve gente que fez também nesta posição. Então, se eu fiz aqui, neste caso, quando ele está aqui em cima, eu só vou ver duas linhas. Porque tanto essa quanto essa estão por trás. Vou fazer aqui a minha vertical. Então, eu tenho aqui a minha caixa. A ideia original era fazer caixas assim. Mas teve uma pessoa que fez uma caixa meio diagonal. Não tem problema, ela também funciona. Só que aí a gente vai, eu vou fazer uma aqui, a gente vai ter que fazer de qualquer forma as linhas paralelas. Então, esta é paralela a esta, e esta é paralela a esta. Então, eu tenho aqui a minha caixa. Teve uma pessoa que fez o exercício assim na diagonal. Eu estou incluindo aqui como uma das possibilidades. Funciona do mesmo jeito. Eu vou puxar as minhas linhas para cá. E vou fazer também as linhas aqui paralelas. Então, esta daqui vai ficar paralela a essa. Aí a gente tem que prestar atenção para ela ficar paralela mesmo, porque eu não tenho mais os lados aqui do papel para me ajudar a visualizar. E dessa daqui, eu vou fazer uma paralela aqui. Tenho aqui, então, uma possibilidade de solução. Já que eu fiz 4, vou fazer um quinto. Botar um pequenininho aqui em cima. Agora eu vou fazer as linhas em direção ao ponto de fuga. Vou marcar as paralelas. A paralela é essa, eu vou botar aqui. A paralela é essa, eu vou botar aqui. E tenho aqui
Mais uma caixa. Ok? Teve gente que fez o exercício botando o ponto de fuga em lugares diferentes. Aqui, cada um está virado para um lado. Eu acho que essa era a compreensão do exercício, já que ele manda colocar um ponto aqui no centro. Teve gente que fez, também vou considerar certo, os cubos com os pontos de fuga em lugares diferentes. Então, fez um aqui. Aí botou outro ponto de fuga, já que lá fala pontos de fuga diferentes, né? Aí fez um outro aqui. Eu também vou considerar certo, tá? Até mesmo porque segue mais ou menos, segue até mais ao pé da letra o enunciado, né? E foi fazendo os pontos diferentes. Também está certo, tá? Também está certo. Por quê? O objetivo é a gente encontrar as perspectivas, né? Mas aqui cada objeto está com sua própria perspectiva. E aqui todos os objetos estão coordenados sobre o mesmo ponto de fuga, como se fossem objetos colocados mais ou menos paralelos entre si e com essa perspectiva vindo aqui então. Ok? Essa foi a resolução do nosso exercício. Obrigado.